Olá, pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Que Troço é Esse? Eu, Leandro, a minha amiga Magali e minha amiga Karine. Olá! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Estão preparados para mais um podcast? Vamos lá. Mais um episódio. Mais um. Karine está um pouquinho nervosa hoje, né, Karine? Sempre, né? Eu fico assim, ó. Agitada, elétrica, né? E uma coisa que a gente vai pedindo é para que vocês possam seguir a gente lá no nosso Instagram, que vocês possam também ver lá o nosso YouTube, que é @quetroçoesse, né? O Instagram, como é que é, Magali? É QTE, que são as iniciais de Que Troço é Esse, _ podcast. E também a gente está no TikTok, tá? Que é QTE Pod, o QTE maiúsculo. Por enquanto nós não temos Spotify, mas Por logo enquanto. teremos, tá, pessoal? Sim, Aguardem. pessoal. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos com o nosso convidado de hoje, Sim. o Matheus, né, Matheus? Tudo bem com você? Tudo bem, gente? Boa noite. Boa Boa noite. E aí, como é que você está? Estou... Foi difícil chegar aqui hoje, né? Foi extremamente difícil, né? São Paulo, quando chove, Nossa. acaba o mundo. Grava tudo. Mas, enfim, brigamos no caminho. mas chegamos aqui. chegamos. Legal. A gente sempre começa o nosso... Porque você sempre esquece. Porque eu sempre esqueço. A gente começa dando uma lembrança do nosso programa. Então, Eu vou aqui fingir que eu não sabia, mas eu está a sabia. nossa lembrança, Porque eu assisti. certo? Pode abrir. Pode abrir. E é uma coisa que eu sempre falo. Que foi né, lavado por que ela. foi lavado. Ah, tá vendo? Né, já foi lavado por mim, você pode estar usando à vontade. Aê! Muito obrigado, Tá? gente. Esse é um produto do nosso patrocinador, que é K Canecas e Mimos Personalizados, pessoal. Vão lá e encomendem a de vocês. Isso. Sim, é Tem lindinho outros mimos também que vocês podem fazer personalizados como o nosso. Olha como ficou Gostou do bonitinho. desenho do Ficou Matheus? uma graça. Gente, é maravilhoso esse cacanecas, é realmente. Nossa, Marcos, tá com a Olha camiseta isso. de poodle. De plug. Só Eu que hoje amava a essa gente... camiseta e ele jogou fora. E eu fiquei Ah, super que chateado. pena. Mas por que o Matheus está aqui hoje? Sim, Matheus, o nosso convidado de hoje, é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito para cima, mas ele tem, e a gente teve continuidade do nosso episódio anterior, que fomos falando de TDAH, o Matheus, ele tem uma peculiaridade. Ele tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele também foi diagnosticado com transtorno do espectro do autismo. E detalhe, que para mim é a cerejinha do bolo, Esse é o mais legal. ele é psicólogo, gente. Psicólogo. Como é trabalhar como psicólogo, cuidando do outro, com essas duas dificuldades, Matheus? Então, é engraçado até porque, assim, no momento eu não tô fazendo atendimentos particulares, ou atendimento individual, atendimento com adultos. Eu trabalho com crianças autistas. Então, é muito louco porque eu trabalho literalmente, assim, com eu criança, sabe? Eu dou assistência para aquilo que eu devia ter tido, entende? Eu acho bacana de trabalhar nessa área, justamente porque eu consigo ver e às vezes até compreender aquilo que a criança está sofrendo, entende? De entender, tipo, não, ele está fazendo isso, tem uma explicação, né? Tem um motivo. Todo comportamento, ele não é inato, né? Ele tem aí uma função, ele tem aí um porquê do estar fazendo, né? Um estímulo, uma espera de uma resposta, né? Qual que é a sua idade hoje? Tenho 25, vou fazer 26 em setembro. Bebê, amigo. Nenenzinho. O diagnóstico foi dado por quê? Por psiquiatras? Então, é uma longa história, né? Porque o que acontece? Desde criança, fui sendo laudado por pessoas, né? Pessoas falavam para minha mãe ir buscar ajuda, buscar tratamento, principalmente porque uma das coisas aí também sou dislexo. Uma coisa aí de se pensar. E aí sempre buscaram, assim, psicoterapia, falaram para minha mãe, mas minha mãe era uma costureira, né, que tinha, né, muitas demandas, então ela não conseguiu buscar esse tipo de auxílio. Então nunca tive assistência mesmo nesse sentido. Faltava informação, né? Também, naquela época era muito mais difícil. Sim. Eu era o caçula, tinha um irmão que ele tinha acabado de descobrir câncer, descobriu que não era
maligno e tal, mas que, assim, de qualquer forma, não dava tempo de fazer esse tipo de assistência, né? Sim. E aí, enfim, fui vivendo a minha vida, fiz várias outras coisas, de tipo, por exemplo, quando eu descobri que era dislexo, eu comecei a me esforçar para ler, que era uma coisa que eu odiava. Eu fiz teatro para aprender a falar e olhar nos olhos, e fiz, enfim, todos os trabalhos que eu podia, eu apresentava justamente para perder a timidez. Tanto que eu falo para algumas pessoas que as pessoas não entendem, que assim, por exemplo, para mim, estar aqui com vocês falando, a mesma timidez que eu tenho para falar com vocês aqui é a que eu tenho para apresentar para várias pessoas. É o mesmo nível de timidez, entende? É o mesmo nível de ficar ansioso. Então, a interação social com pessoas que eu não conheço é extremamente estressante, assim. Mas, como eu trabalhei muito e eu sempre fui muito exposto a estar com contato com essas pessoas, eu sempre que eu vou, sempre que estou com qualquer profissional, principalmente psiquiatras, a resposta é: você nem parece autista, você não tem cara, você olha no olho, você fala, olha o seu olhar, você consegue, né? Tipo assim, é sempre uma coisa de muita desconfiança. E aí, na faculdade, através de muitas coisas, também terapia, o meu professor supervisor, ele chegou e falou: Matheus, então, ele é especialista em diagnóstico de adultos, né? Aí ele estava contando da esposa dele, que foi de diagnóstico tardio e tudo mais. E ele falou: então, Matheus, assim, era tipo faltando a última semana, né? Aí ele falou: então, eu vejo muito em você. E aí que eu comecei a me olhar a partir do aspecto. Senão, antes disso, eu não me enxergava a partir do espectro autista. Eu falava que era TDA, TAG, Sim. qualquer outra coisa, menos o autismo. E aí depois que ele falou isso, eu comecei a me olhar e olhar para aquela criança que andava na ponta do pé, que sentava em W, que não tinha interação social, que a minha mãe era chamada na escola só porque eu ficava muito quieto, muito acuado e não brincava com as outras crianças. Né? Uma escola que as crianças estavam tacando carteira, eu estava lá sentado, mexendo no papelzinho, assim. Então, tipo assim, foi muito tardio, foi muito difícil de primeiro aceitar, de entender. E agora mais difícil ainda de se provar, né? Porque os profissionais que eu vou é sempre, tipo, muito nesse sentido de não validar aquilo que eu falo, não validar aquilo que é, porque eu sei lidar, porque eu aprendi. E aí, então, tipo assim, como eu não deixo os outros verem o sofrimento que tá na minha cabeça, tá tudo bem. Aí tipo, tá tudo certo, entendeu? Por exemplo, eu e meu esposo, a gente veio de trem, é extremamente, assim, terrível, tanto pra mim quanto pra ele. Então é por isso que a gente briga, entende? Não é porque a gente tava mal, mas é porque o ambiente é tão estressante que deixa a gente, tipo, extremamente pilhado de não tá, tanto que até agora, assim, eu tô meio sem atenção, tipo assim, excesso de estímulo, excesso de pessoas, excesso de cheiros, ou de ouvir muitas como é que é o coisas. nome do seu esposo? Marcos. Marcos. Ai, Marcos, você não tem nenhum tipo de... Não tem TDAH, nada disso, né? longe de mim falar que ele tem. Tem? Marcos? Mas vem cá, o ambiente é estressante. Perdão, quem vê que sou eu. Hoje tá o microfone que você mexe muito com as mãos. É, Ele mexe. Você tá... Não foi laudado, né? Laudado eu. por ele, né? Foi laudado por mim. Falar com o Leandro. Tá. Fala com a Magali. Oi. é. Você, Tá você bom. pode mexer com as mãos. Tá Mexe bom. com as mãos aí. Mexe. Assim, dá tchau. É. Oxe, eu tô querendo até tirar essa blusa aqui. Tá muito Deixar quente? sua camisa, Tá, tá bom. Vai ter que cortar. Vai cortar essa parte? É, Pode- a gente pode pode seguir? ir. Pode. Ah, então tá. Eu nem sei. Ah, tá. Tava do Marcos. Marcos. Aí. Então, Marcos, mas você falou que você não é laudado, né? Mas quem que te deu o laudo? Foi o Matheus? Entendeu? Algumas coisinhas, assim, alguns comportamentos em que eu falava: olha, você já parou pra pensar que isso daí não é normal? Né? Não, neurotípico não faz isso, neurotípico não pensa isso, né? Que a nossa cabeça, ela funciona muito de assim, são 60 abas abertas, todas carregando, e eu não sei de onde está vindo a música. Sempre tá tocando alguma coisa. Se identificou? Eu acho que teve uma falha aqui, que eu não expliquei o que é o TDAH e nem o TEA, né? Mas eu vou falar uma coisa bem simples, a gente não está se prendendo a isso aqui. A única coisa que a gente está falando, a gente já disse, já explicou nos episódios anteriores sobre o TDAH, mas o transtorno do espectro autismo, a maior dificuldade que eles têm é na comunicação, é na interação com o outro.
E tem alguns comportamentos que são repetitivos, padronizados, e eles precisam seguir uma rotina. E aí, você mesma que percebeu, até quando você cursou o psicologia, você começou a perceber todos os seus sintomas, né? Os seus comportamentos. E aí mesmo você chegou a essa conclusão. Isso, mas assim, não foi muito uma observação nesse sentido. Porque eu passei por todos os outros, né? Quando a gente quem faz psicologia, a gente passa por ai meu Deus, terapia. Enfim, a gente acaba aqui estudando as matérias e a gente vai se laudando, principalmente quando você chega na psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico, aí você fica pensando em todas as coisas. E então eu nunca pensei em autismo, sabe? Quando você não vê. Uhum. Tanto que, por exemplo, na época eu tive umas crises muito grandes, né? E aí eu fui para o psiquiatra e ele falou, nossa, borderline. E aí nossa, mas borderline? Por quê, sabe? E aí, só assim, no 10º semestre, faltando tipo 2 semanas para eu finalizar a aula que era o meu professor falou. E aí, a partir daí, eu mudei a minha cabeça e comecei a buscar tratamento nesse sentido e estar aí nesse caminho aí do psicodiagnóstico. Mas é muito difícil pelo SUS e é muito caro, assim, no momento, não consigo estar pagando, né? Mas eu acho mais importante é que você arrumou recursos para lidar com tudo isso, né? Na parte da comunicação, você foi lá, você fez teatro, você conseguiu arrumar uma forma de se organizar com TDAH, com a dislexia. Eu gosto muito de pensar que, assim, né, nós temos marcadores sociais e pressões aí do mundo, né? Você, quanto uma mulher negra, você vai ser cobrada e julgada pela sociedade por esse local que você tem aí no mundo. Antes de recorte de ser um homem gay, antes de recorte de ser autista, antes de recorte de ser dislexo, eu era pobre. Então... Não é mais? Eu ainda sou pobre. Não, assim, mas a estrutura que eu tenho hoje, ela é surreal de melhor do que eu tinha antes, né? Eu também. Mas assim, eu era criança e eu cheguei pra minha mãe, eu me lembro, porque teve aquele negócio de pesquisa que passava do IBGE nas escolas, perguntando quantas TV você tinha, quantas geladeira. E aí, beleza, aí eu cheguei em casa todo feliz, falei, mãe, a gente é classe média. Porque lá eles falaram que se você tem casa e carro, você é classe média. A gente tem uma TV, a gente tem uma geladeira, a gente tem um fogão. Aí ela, filho, não. Não, a realidade é outra. O carro é todo quebrado, nem é pago, sabe? É zoado, a casa é cedida e ainda assim caindo aos pedaços. Então não faz sentido, filho. A gente é pobre, sim. Foi a maior desilusão que eu tive. Mas você acertou, a TV é nossa, né? Mas aí, assim, eu assim, consegui, tipo, entender esse local que eu tinha. E eu sabia que eu precisava trabalhar e eu não queria trabalhar como o meu pai trabalhou. Meu pai é pedreiro e eu falei, eu não quero trabalhar de pedreiro, eu não quero carregar massa, quero trabalhar disso que eu já trabalhava. Então eu falei, eu tenho que estudar. Então eu com 7 anos, eu me lembro muito claro disso, eu acho que eu já falei até pra você, né? Que eu com 7 anos eu tinha na minha cabeça, eu falei, eu vou estudar, vou fazer matemática, vou ser professor de matemática das escolas públicas e vou casar com 20, vou ter filho aos 30, sabe? Tipo assim, eu tinha uma ideia muito bem formada, estipulada na minha cabeça. E aí eu cresci, e a vida passou por cima de mim, assim. Hoje eu não sei fazer. Se você me perguntar assim, falar, ai, quanto é 5 vezes 2? Eu vou ficar, peraí. Sabe? Hoje não imagino fazendo matemática, mas naquela época eu gostava muito. Que era a única matéria que eu conseguia compreender, mas hoje em dia jamais. E quando você recebeu o diagnóstico, né? Que você falou que você foi no final da faculdade. Isso. No final da faculdade que você recebeu o diagnóstico de autismo. Né? Que até que seu professor, Isso. ele falou, olha, tem alguma coisa aí, vamos dar uma olhada, né? Mudou alguma coisa depois que você teve o diagnóstico? Olha, de verdade, mudou no sentido de eu me aceitar. Porque, por exemplo, aliás, de ver também, enxergar algumas coisas repetitivas e que eu sempre fiz e que eu nunca reparei. Porque, por exemplo, há mais de 8 anos, né, Wallace? Há mais de 8 anos eu ouço as mesmas músicas todos os dias, incansavelmente.
E aí eu sempre tô ouvindo a Lineker, sempre ouço o álbum inteiro. E tipo Ainda? assim, não Gente, mudou, o Matheus menina. e a Karine já se conhecem há bastante tempo, tá? Então eles vão de vez em quando vão estar falando aí de coisas que eu e o Leandro vão estar por fora, tá? 5 anos e Meu pouco. amigo. Nós estamos defasados aí, né? É. Mas enfim, entende? Eu tenho aquela coisa de padrões, de padrões, né? Então eu tenho esse padrão muito forte de ouvir música. E que antes, assim, eu me cobrava pra ouvir outros estilos. De tipo, mas eu tenho que ouvir outras coisas também. Mas não tenho, sabe? Não é o que eu gosto. O que eu gosto é Lineker, entendeu? Eu gosto de ouvir música de desenho. E antes eu me forçava a fazer muitas coisas. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sinto tudo muito intensamente. Então, a mínima chateação, ela é extremamente forte. O que tá acontecendo, a aliança aí? Me afeta muitíssimo. Aí, tá vendo? Viu? Eu vi, ó, ele lembrou você. Ele é... Tanto que, por exemplo, as nossas discussões é sempre assim. Ele tá nervoso com o trabalho, com o trem, com qualquer outra coisa. E aí, eu vejo ele e aí isso me afeta. E aí eu fico... O que tá acontecendo? O que eu posso fazer pra você melhorar você? Você não pode ficar mal, entendeu? Então, mas, tipo assim, em mim eu sinto tudo muito intensamente. Então, por exemplo, teve uma vez que eu não sei o que ele fez. Eu acho que, tipo, ele pediu dinheiro e eu fiquei, tipo, mas eu tava aguardando pra comprar um presente pra você, sabe? Na minha cabeça. Eu não falei, não teve esse diálogo. Eu só reagi explosivamente, aí depois não, desculpa, eu reagi muito mal, foi muito explosivo, não era isso, eu tava com outra coisa na cabeça e mudou meus planos, entendeu? E aí foi por isso que eu agi mal. Então, às vezes é de não controlar mesmo, das minhas emoções não condizerem com aquilo que tá na minha cabeça, de agir e de pensar. Eu sou muito... As minhas emoções, elas são muito fortes e eu não consigo expressar na maioria das vezes. Tanto que eu fui chorar com 20 anos, né, nega? Acho que você fazia parte dessa época, né? Já. Que eu não chorava por jeito e maneira nenhuma. Nada. De nada, por nada, de morte, de nada. E aí, terapia. Entende? Até quanto é uma coisa interessante de falar, porque assim, autistas são diferentes de si, entre eles, por quê? Porque a gente é ser humano, então a gente tem suas 1000 diferenças, né? Singularidades, né? E, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amava ficar sozinho até eu conhecer o Marcos. E aí agora eu quero que ele esteja presente em todos os outros locais, porque quando eu tô com ele, eu fico mais tranquilo para ser eu mesmo. E quando eu não estou com ele, eu performo aquilo, eu volto a enrijecer aquele comportamento que eu tinha básico, padrão, que é o que eu uso para interagir com outras pessoas, tanto que é um padrão. Todas as pessoas que eu conheço, a Karine já até sabe, é um refrão que eu faço. Pergunto o nome, a idade e qual é o signo. Porque quando eu pergunto o signo da pessoa, eu vou conversando com ela Ele, e aí a fez, gente ele vai. fez isso comigo. Ele fez isso. Fez É isso um padrão comigo, que assim, eu ó. tenho. Agora também fica nós dois entrando no universo dos signos. É um padrão de comportamento que eu tenho. Por quê? Porque é assim que eu aprendi a me socializar. E assim, é certo. Bem dando certo. Porque se a pessoa não gosta, aí que eu vou, porque eu já não gostei um dia. Eu falo, mas por que você não gosta? E aí a gente vai conversando a partir disso. Então é sempre minha iniciativa inicial para iniciar conversa, sabe? Porque o normal, assim, eu não sei ser, não sei falar. Então, O diagnóstico, então, para você, ele teve uma função de aceitação. uhum. Ele não teve aquele que muitos usam o diagnóstico como defesa, como Coitado Não. para muitas outras coisas, mas no seu caso, ele entrou para você poder se entender. Sim. Pra parar de julgar, principalmente nesse local de tipo. De cobrar, por exemplo, eu me mexo muito. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu sentei aqui foi tirar o sapato, porque eu sabia que eu ia me sentir mais tranquilo se eu tirar o sapato. E aí eu posso cruzar a perna e aí, sabe? Entende? De naturalizar meus comportamentos estranhos. De tipo assim, não, por que não tirar o sapato? Tem alguma regra aí específica que não pode? Fazendo mal pra alguém? Não tô. Então eu posso. Eu me mexo muito, eu tava balançando no trem, de ficar balançando assim, pra poder, lendo, balançando. Aí ele falou, para de balançar. Eu, não vou parar, porque é o que me acalma, é o que faz eu conseguir ficar aqui, entendeu? Mas Tranquilo. você tava nervoso no trem porque você ia vir pra cá? Ou porque o trem tava atrasado? Ou porque tinha muita gente? Eu acho que um pouco de tudo, mas o que mais me incomoda no trem mesmo é a quantidade de pessoas.
A quantidade de pessoas, a quantidade de cheiros, a quantidade de barulho, Estímulos, né? a quantidade de toque, contato humano, né? Ixi, pega o trenzão, 6 da tarde. na Amada. A gente veio da luz. cega. Você vê sim que 2 corpos ocupam o mesmo espaço. Ali é só você pra levantar o desafiar, pé, Já levanta o era. pé e deixa. Não, Lindo nossa, de já falar. cochilei várias vezes, assim. É só você deixar que seguram seu corpo, levam você pra estação que É. você quer. Maravilhoso, né? Esse Essa chofer aí de dinâmica. pessoas. Aham. Agora, vamos falar um pouquinho da psicologia. Então, ela entrou, ela teve uma função na sua vida Uhum. e você atua agora justamente com crianças que têm o mesmo problema que você, né? Ou seja, você consegue, você de uma certa forma, você sublimou a sua, os seus comportamentos que você considera que estão aquém daquilo que a sociedade quer, que estão fora do padrão. Ai, eu não sei. É porque assim, não se- eu exercito, entende? Porque não é uma coisa inata. Então, quando eu faço contato visual, eu tô pensando quanto tempo eu tô fazendo esse contato, se tá estranho, se não tá. E, sabe, assim, é um constante treinamento de controle inibitório, principalmente. Controle inibitório é quando você não fala que o cabelo da pessoa tá estranho, sabe? É tipo assim, eu tenho um controle inibitório ruinzaço de tipo, se tem um negócio incomodando, eu vou assim na cabeça da pessoa. Ele tira. Primeiro pergunta depois. Entendeu? Eu tenho um controle inibitório ruinzaço, mas eu trabalho, né? E assim, eu fiz. Eu tenho 3 pós-graduações que eu fiz online, né? Então eu tenho ABA, Psicologia Clínica e TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. Então eu aplico muito mais neles esses treinamentos. E a maioria das minhas crianças são nível 3 de suporte. Então a gente faz um trabalho muito de sensibilização ou sensibilização, de trazer repertório de fazer a AVDs, que é a atividade de vida diária, então é da criança dar autonomia para ela abrir o próprio pote, dela usar o banheiro, dela conseguir se alimentar sozinha, entende? Fazer exercícios básicos. E com as crianças que eu tenho funcionais é interação social, contato visual, é trabalhar coisas assim que em mim tá mais intrínseca, mas que não é o natural, entende? Não é muito natural, é muito mais esforço de pensar, de eu tô fazendo certo, esse tom de voz tá legal. Tanto que, por exemplo, eu não sei se aqui já aconteceu, mas normalmente quando eu tô com amigos, eu começo a gritar e eu nem percebo. Aí a gente tem que, tipo, não, peraí, vamos falar normal. Fala baixo. Né? Também eu acho que também diz das amizades que a gente tem, né? Né? Eu falo super baixo. Inclusive, eu já trabalhei em escola. Eu acho isso daí uma coisa muito interessante, porque em escola eu reparei que os neurodivergentes, eles se encontram e fazem amizade. É muito surreal, porque não importa, sabe? Eu vi no início do ano, eles vão se procurando, sabe? Vão tentando amizade com outro, não funciona, até que ele encontra outro neurodivergente e aí a amizade super flui. É surreal, assim, tipo, às vezes a pessoa não tem nada a ver, mas eu acho que só porque consegue compreender a loucura do outro, sabe? Tipo assim, olha, não gosto muito disso daqui, mas você é doidinho que nem eu. Aí eles ficam amigos, sabe? E seguem o ano. Eu acho muito interessante isso. Tanto que, né, eu encontrei meu TDAzinho ali, ó. Isso, quando você era criança, acontecia da mesma forma. Com você. Acontecia. E, inclusive, não tenho amizade com nenhum deles. Nenhuma dessas pessoas. Mas é porque também na infância eu não queria ter amigos mesmo. Eu tinha os amigos da igreja, que eu sou filho de pastor. Então, os amigos que eu tinha era da igreja e é cíclico, né? Porque o pastor às vezes troca de igreja, quando troca. E assim, as amizades pra mim, elas sempre foram muito não foram amizades, que nem, por exemplo, a que eu criei com a Karine, eu criei a partir de que eu adulteci. Então, que eu moldei aí, criei a personalidade que eu queria, entende? De que eu falei, tipo, não, que tipo de pessoa que eu quero ser? Antes disso, eu só vivia, sabe? Eu não pensava, não refletia sobre as amizades. Eu não tinha, na verdade. Eu até, na época, orava pedindo para Deus amigos, mas as pessoas se relacionavam de verdade comigo, mas só que eu não conseguia entender aquelas relações como de verdade. E aí, depois que eu consegui entender também o diagnóstico, eu consegui me relacionar com as pessoas de verdade, porque eu consegui entender de que não é necessário eu mandar mensagem todos os dias para a pessoa para ela ser minha amiga. Não é necessário a gente estar tendo contato, tipo, 3 vezes ao mês, entende?
Porque antes eu tinha regras na minha cabeça do que era amizade. E ninguém cumpria aquelas regras que era de amizade. E aí depois que eu falei, poxa, não existe regras, a gente pode só se relacionar como, né? Vamos se relacionar eu e você e descobrir o que a nossa relação tira, né? O quanto você demanda de mim, o quanto eu demando de você, o quanto as nossas compatibilidades existem, né? E que tipo de afeto a gente cria a partir daí. Isso. Isso é porque eu acho que você já se sentiu à vontade, né? Porque Já. É que eu falo muito, gente. Falar de psicologia, falar de signo, falar de... Enfim, um existem alguns assuntos que são hiperfocos. Psicologia é um desses meus. e signo é um que você gosta muito, então. Gosto muitíssimo. Mas tem um outro que a gente queria até perguntar, né, Magali? Conversando, né, na semana passada, você falou a respeito de uma igreja. Sim. E eu queria muito falar desse assunto. Sou uma caixinha de surpresas, né? Enfim, Isso ainda. Ainda a gay é o quê? é cristã evangélica. Cristã. É assim, né? A minha fé também veio de processos, né? De ser filho de pastor. Então, a dependência de dar sentido, elaborar esse sentido, era uma coisa de berço. E aí, descrença veio. Fiquei muito ateu durante muito tempo, porque a ciência, a psicologia faz isso com a gente também. E eu amo isso, que a psicologia faz de fazer você questionar justamente esses princípios básicos de que foram te ensinados, né? É porque tem muita Inclusive, filosofia no meio, né? muita, Sim, nossa. muito. Inclusive, o início da psicologia foi pela psicanálise, né? A minha primeira contato com a psicologia foi com uma psicanalista. É que a psicanálise é a base, né? Da psicologia, de tudo. Não, Tem jeito. não tem jeito, né? E, enfim, mexeu nas estruturas minhas. E aí, depois de conhecer uma outra gay cristã, que é o Marcos, ele foi me evangelizando aos poucos, né? E aí eu fui moldando a minha fé muito a partir de outras religiões, até que eu encontrei esta, que é uma igreja cristã. Como que é o nome? Pentecostal? Pentecostal? Que vem aí de um movimento negro e que ela tem muita preocupação assim com causas sociais. Então foi uma igreja que eu consegui me identificar não apenas quanto essa fé desse Ele é ser bem divino. negro, viu, gente? Vocês estão vendo, né? Então, antes Sou bem branco. o movimento negro é a pessoa aqui, lá em casa. Não. E aí, negão? Eu Calma, só gente, o marido dele é negão. enfim, não é essa a pauta que eu defendo. A questão Depende, sim. Não, defendo, mas não quanto vivência, né? Sim. A minha mãe é negra, meu irmão foco, é negro, mas... O foco mas seria não é... mais a questão espiritual mesmo. Isso. Porque a questão de negritude não perpassa a minha pele. Perpassa a minha origem, mas não a minha vivência em si. No Brasil, eu acho que é muito difícil não ter alguém Não é. que não Sempre tenha. tem. Sim. Ou Indígena também. Ou indígena, né? A minha tem as duas, né? A minha também, a minha tem também. as duas. Eu acho muito Tem as difícil não duas. ter. E é isso. Não sei mais o que Não, eu mas tava qual que você falou o nome da igreja? falando. A Igreja Cristã da Vila. Ela fica Igreja- na Vila Mariana. Aham. Ela é uma igreja que, assim, ela é muito pluralista. Ela tem, entre todas as igrejas, eu vou falar a minha versão, porque existem outras, entende? Sim. E cada uma aí tem aí seu público, sua galera. E essa ela é realmente muito mais voltada para questões sociais. Eu vejo que tem um trabalho com pessoas trans muito E diferenciado. quando você fala de questões sociais, o que você falou do trans, você está falando ele abrange o público LGBTQIA+. Exato. Né? Então, Exato. ele tem como foco esse público, né? Exato. Meu pastor é gay, tem um filho adotivo. Tem presbítera trans, tem trabalho, tem bastante gente assim, diferente, de igrejas diferentes, inclusive, né? De origens de No igrejas que diferentes. consiste esses trabalhos que vocês fazem? É tipo ajudar com documentação, alimentação? Então, eu acho, eles têm trabalho com alimentação. Eu acho que a maioria das igrejas fazem a mesma coisa, né? Que é de doação de cesta básica. Eles também doam agasalhos, doam tem cobertores. Tem um grande trabalho. Você quer falar, Wallace? Instrução para pessoas que estão em transição.
Tem Legal. tem um trabalho que eles fazem essa psicoeducação, né, para pessoas trans, para entender como que os caminhos que elas têm, né, De tanto orientação. tanto de hormônios quanto hospitais que elas podem ir, né, locais que elas não devem ir também, Uhum. coisas que elas não que é melhor, né, de dar uma orientação. A gente tem o trabalho que é o grupo que eu faço, né, que é o grupo terapêutico. Que aí ela é um grupo aberto, que qualquer pessoa pode entrar, que normalmente tem pautas aí que eu preparo antes, eu pergunto pro grupo, que vai do funcionamento do que é o grupo terapêutico. E aí é com a comunidade LGBT, mas tem muitas mães também. Nossa, quando você falou, eu fiquei muito interessado nesse assunto. Inclusive, eu falei até para você passar uma mensagem pro seu pastor, Sim, sim. para ver se ele Passei, queria... ele falou Passou? que tá interessado. Tá Então, interessado? Tá sim. Ah, A então gente já vai fazer chamar ele aqui. contato. Eu achei muito Advogado. legal, muito legal a proposta. Uhum. A proposta é bem interessante, Porque é são bem... pessoas que ficam à margem da sociedade e não quer dizer que elas não sofram, não quer dizer que elas não tenham problemas. Não. Ao contrário, geralmente esses problemas acabam sendo até acentuados por não estar dentro desse padrão, né? Assim como Uhum. dislexia, TDAH. Sim. E fica um lugar de referência para a Sim. informação, né? Sim. Que nem você mencionou, né? Que tem essas informações em relação à transição, né? Eles Na fazem verdade, foi o também Marcos que falou, né? palestras sobre DSTs, E sobre como que você utiliza, ISTs, perdão. quais são os lugares que você tem para poder utilizar determinados serviços, Uhum. né? Porque essa informação fica pulverizada aí. Sim. Né? Então, eles tendo esse local de descentralização dessas informações, É um serviço é um social. serviço social. Sim, sim. E é legal que você falou que eles trabalham com não somente esse serviço social, mas também com caridade, né? Fazem distribuição de alimentos. Isso, de agasalhos de também. agasalho. É uma igreja, né? É uma igreja. É uma igreja. Eu acho a família que ela, também como não tem terceiro suporte, setor, né? é a obrigação, entende? Por isso que, pra mim, não é que, ai, nossa, tem que... É legal que tenha. É a obrigação dela, quanto terceiro setor, fazer esse tipo de causas sociais, né? Sim, e eu acho que tem uma questão muito importante, né? O apoio à família. Sim. Né? Você falou das mães, né? Geralmente são pessoas que estão confusas, perdidas, não sabem o que fazer, sem orientação. E não tem suporte nenhum. E também isso causa sofrimento. E é necessário. Eu achei também um trabalho fantástico da igreja. Eu gosto muito. Ela vai fazer 8 anos agora, né? Em setembro. 10 anos? Vai fazer 10 anos que a igreja tá aberta já. Eu e o Marcos tá há 1 ano. E a gente tem gostado bastante. E aí agora a gente tá na liderança dos jovens. Então a gente tá fazendo trabalhos aí com jovens. Estando lá em Libras. Eu interpreto Libras na igreja também. Também. ele faz Como assim? Como, linguagem interpretar Libras? O que É que assim, é a tradução, Aham. e interpretação. Então tem uma música e aí eu traduzo ela para Libras. Entendi, para pessoas que têm Mas problemas porque eu não auditivos. consigo acompanhar a fala, sabe? Eu não consigo traduzir simultaneamente o que o outro está falando, principalmente que é Bíblia, e aí tem muitas palavras que são muito complicadas para mim. Ah, entendi. Não, a pessoa tá lendo lá, tá lendo então você vai e Isso, vou faz traduzindo em simultâneo. como o pessoal faz na TV. Isso, exatamente. Falta só um quadradinho pequenininho. É, assim, falta um aí quadradinho. Ah, aquele quadradinho no cantinho, né? A ideia era ter o quadradinho, porque eu fico morrendo de vergonha de subir lá no púlpito, mas eu fico lá em cima, lá. Aí é só, tipo, traduzindo as músicas, entende? Porque quando se traduz para Libras, ela entra num contexto diferente. Então, se uma... Entende? Porque a estrutura da Libras, ela é diferente da estrutura do português. Sim, os sinais, né? Ele tá te censurando ali. Não sei, é ela. Pronto. Tá pondo tênis, do É, nada. É você. Não, gente, aqui vocês estão vendo que é a representação típica de um É tudo TDAH, de um TEA, Uma CLT 6 por 1 trabalhou também. tá? Doidona. Doida. O que tá acontecendo? O que eu fiz aqui, Cleiton? O nome dele é Jonathan, tá? Mas é bem interessante isso. Eu acho que é um serviço muito uma opção muito interessante para muitos.
Sim. E eu queria fazer, porque eu não sei se como é que isso é difundido dentro do público LGBTQIA+, né? Se é conhecido que existem igrejas com essa proposta, né? Então, só é conhecido por quem pesquisa, eu acho. Que é muito difícil, ou se sai algum escândalo evangélico cristão, que às vezes sai. Mas só que eu acho que é muito difícil conhecer mesmo. Às vezes a gente conhece uma coisa ou outra. Por exemplo, da Lana, né? Por conta de bafafás cristãos, né? Mas é que eu acho importante a gente ter um local onde que a gente possa exercer aí a nossa espiritualidade, seja ela qual for. Uhum. E no meio cristão evangélico, existe até igrejas que aceitam, mas que não falam abertamente, né? Aquele aceitam de baixo, né? Sabe aquele aceito, tipo, aceito, mas fica quietinho, Fica na sua. não seja tão gay, sabe? Não precisa usar a bandeira, entende? Ai, não usa os saltos, tá? Você pode vir pra igreja, mas não seja você. E eu acho importante ter esses espaços para que as pessoas possam exercer a sua fé de forma livre, da forma que se sentem bem confortáveis, né? Eu conheço a maioria dos jovens que chegam pra gente, né? Eles vieram de outras denominações e vieram, assim, excluídos, cada um da sua forma. Alguns de forma mais verbal, de tipo, então, você pode não vir mais. E outros de forma... Velada. Isso, perfeito. Muito obrigada, era a palavra. De forma velada, que foi mais ou menos o que eu vivi, o que a maioria viveu. E tem outros que não sofreram tanto quanto o Marcos. O Marcos, ele nem sofreu. Ele era muito... Assim, ele era um líder já. Então, quando ele quis sair, assim, ele estava tipo, a gente aceita você assim, é só você não falar pra ninguém que você é gay, continua na liderança, né? Então... Eu gosto muito daquele pastor, eu não sei nem se eu vou falar o nome dele certo, mas é o Caio Fábio. Conheço. Caio Fábio. Nossa, eu adoro quando ele fala. E ele é evangélico, acho que é da igreja evangélica, né? Cristão. Cristão. Uhum. E ele fala uma coisa a respeito, assim, da questão LGBTQIA+, né? Perguntam para ele, né? E se Jesus viesse hoje, o que ele faria em relação a isso, né? Assim. Ele falou, faria a mesma coisa que ele fez naquela época. Não faria nada. Jesus não veio para falar nada de ninguém, né? Sim. A causa dele era outra, era espiritual. Sim. Né? Então eu gosto muito das palavras desse pastor. Eu gosto muito dele porque a visão dele é parecida com a minha. Quando eu penso né, que eu gosto muito de várias religiões, mas quando eu penso no cristianismo em específico, eu penso no que é essa justiça de Deus, né? Que a que foi me pregada, que foi me ensinada, que a justiça de Deus é aquela, né, tipo, o raio vai cair, vai matar todo mundo, fogo. Quem pecar vai pagar. Quem pecar vai morrer. Como é que é isso aí? Como é que é? Como é que é? Não pegamos. Não pegamos. Existe uma musiquinha evangélica de infantil, tá? Na época, ela fazia quem pecar vai pagar. Quem pecar vai morrer. Ela é fantástica. E você sabia essa música? Sim, eu aprendi da mesma forma. Que Deus era o que castiga. Ele vai castigar E aí o que acontece? Eu descobri... que castiga toda Eu aprendi que Deus não era amor, Deus era temor. Exatamente. Eu falava, nossa, vem E aí eu descobri que a justiça de Deus é a justiça social. É quando você ajuda o órfão e a viúva. Isso que é a justiça de Deus. Quando você está fazendo bem para o necessitado, você está aplicando a justiça de Deus. E o amor de Deus, ele o único mandamento que a gente tem que seguir é amar a Deus sobre todas as coisas, e eu só consigo amar o Criador a partir do momento que eu consigo me reconhecer quanto criação, então me reconhecer quanto ser humano, me reconhecer quanto pessoa, né? Errada, falho, ser humano, né? Com diagnóstico, sem diagnóstico. Que caga, que peida, entendeu? Me reconhecer quanto ser humano, consigo me relacionar com esse Criador. A partir dessa relação com esse Criador, né, com o amor que ele tem por você, conseguir me conectar com esse amor, tenho esse amor pra mim, conseguir me relacionar comigo, me amei, posso amar o outro, né? Porque se você não está bem relacionado com si mesmo, se você não está bem com você, você faz mal pro outro. Então você tem que ficar bem em você, para depois você se relacionar com o outro. Aí é isso que eu acredito, assim, quanto cristão.
Porque você teve muitos desafios, né? TDAH, dislexia, Viado. gay. Igreja evangélica. É importante lembrar. Ai, psicólogo também tem bastante preconceito, tá? Porque fala Nossa, que é só... você não tem tem? noção. Noção. Psicólogo tem muito. Psicólogo psicanalista fala que é coisa de doido, só trata de doido, tem uma vibe muito louca, não tem parafuso na Acuse. cabeça, né? Então, assim, você, de uma certa forma, né? Filho de pastor, evangélico, então, assim, você tem aí uma gama de situações na sua vida que você não corresponde aos padrões sociais, né? Que tem, ou que se corresponde, né? No caso do evangélico até corresponde, mas tem muito preconceito em cima, né? Sim. Pelo fato de ser gay, ser evangélico, enfim. Sim, porque até os que acreditam, não, né? Os que são evangélicos não acreditam que eu sou salvo. E os que estão na minha igreja, né? Os que são evangélicos gays, eles são gays e gays se odeiam. Peraí, tem disso? Peraí, tem Tem disso? essa... Eu odeio. Nossa, é uma confusão. Gente, é sério, pensa num povo barraqueiro que se odeia. Porque eles, assim, se você é de outra igreja, ele já, tipo assim, ai, porque... Não posso falar de denominações, mas enfim, se você é da igreja de um, não fala com a igreja do outro. E aí entra a própria igreja, existem as próprias divisões, né? Porque a gente é ser humano, a gente é Ser humano, complicado. Estamos lidando com ser humanos. Eu acho que é legal falar como que as pessoas chegam. Porque você imagina, a pessoa tem a fé dela, aí ela chega nesse ambiente. E chega nesse ambiente, ela chega, eu tô defendendo minha fé. Então ela não aceita nada que você fala. Ela já chega num pose autodefensiva, sabe? Eu vou me defender, tô me defendendo do mundo. Mas... Aí você vai desarmando a pessoa. Ah, então, peraí, Ah, mas gente. É que ele tá sem microfone, então provavelmente vocês não ouviram o que o Marcos falou. Mas o que você tá dizendo, então, Marcos, é que a gente precisa entender como essas pessoas chegam, né, Isso. na igreja de vocês, e elas chegam, sim, defensivas, até pelo um histórico de vida, de preconceitos, de dores que essas pessoas passaram, e aí é feito um trabalho para desarmar, independente da denominação de outras igrejas que venham, é necessário trabalhar isso aos poucos e vocês conseguem depois ter essa integração, é isso? Isso. Então, porque, tá bom. porque assim, ó, por Explicou exemplo... bem, né? Né? Perfeito. Gente, eu sou a chata do rolê, a detalhista, aquela que pega no pé para algumas coisas. Eu acho até que a gente está saindo um pouquinho do assunto aqui. Ah, demais. Não, E já qual foi. que era o assunto? O assunto é o TDAH, Não, TDAH, assunto é o psicologia. Matheus. Eu já tava pensando em fazer as entrevistas lá na igreja dele, também com os jovens. Mas eu acho interessante, dá pra Pode fazer, ser. porque assim, cada um tem uma história diferente, veio de uma igreja diferente. Alguns vêm de congregação, outros vêm são sabatistas. E aí quando você chega e se choca com essa outra teologia, porque se trata de uma outra teologia. E aliás, descobri isso. Existe uma teologia e existe várias outras. Uma teologia feminista, uma teologia negra, uma teologia indígena. Essa compreensão desse Deus, né, desse Jesus, por outras culturas, entende? É muito complicado. E aí quando você chega para essa pessoa que antes estava tudo fechado, tem uma, né, o Deus, ele é esse copo de água. E aí você descobre que existe um mar inteiro, aí eles ficam tipo, nossa, não acredito, não é real isso daqui não, volta pro meu copo. Então é complicado. Eu falo por mim, essa foi Na realidade, tem muito sofrimento humano aí por trás, né? E uma das coisas que eu vejo dentro da psicologia é que são poucos, né, ainda, psicólogos que lidam, sabem trabalhar bem essa questão do LGBTQIA+. São poucos mesmo. Eu, pelo menos, eu já atendi pessoas gays, mas, assim, são questões totalmente individuais, seu sofrimento psíquico, né? Mas, por exemplo, eu nunca atendi um trans, e a gente sabe que tem várias pessoas assim, Sim. e é difícil, eu acho, que você poder realmente entender o que se passa com ela. É muito difícil. Para começar, o diálogo é outro, né? O diálogo é outro, a gente tem até um linguajar diferente. É totalmente diferente. Quando um luta para direitos de casamento, um luta para usar um banheiro.
para usar um banheiro feminino. Então são coisas totalmente diferentes. Um falando mais grosso consegue emprego, né? Eu tenho um amigo que recentemente ele foi no psiquiatra e tava lá escrito o nome doutor tal, né? E ele foi no psiquiatra e a hora que entrou, chegou lá, tinha uma mulher, né? Uma mulher que tava lá. E aí que ele percebeu, né? Que era um psiquiatra trans, né? Aí depois quando ele retornou, já era o doutor tal mesmo. Aí já tinha... ele tava sem as maquiagens, sem a... Sim. Então, assim, ele mesmo ficou confuso, né? Falou, mas será que eu entrei certo, né? Será que eu entrei certo? Não, mas assim, mas por que eu tô falando isso? Porque a gente tá vendo bastante, né? E tudo bem. Né? E tem que ter, e a pessoa ser o que ela é e pronto. Ainda, na realidade. Precisa de mais água? Não. Se precisar, pega a minha aqui, ó. E é muito interessante que haja essa diversidade, né? Mas no consultório mesmo, não tem, pelo menos não no meu consultório. Na clínica individual. Não tem chego essas questões. São poucos que vêm, pelo menos a princípio. Que né? apesar, assim, eu não sei como é que é para você, Magali, mas para mim, eu atendo muito o público LGBTQIA+, ou melhor, o público gay, né? Mas, inclusive, as questões que é trazidas não tem nada a ver com a sexualidade. Eles chegam com que idade para você? Olha, chega mais jovens. Jovem, tipo 16? 17. Vai entre 20 a 30 anos. Eu já pego adolescentes até uns 30 anos também. Porque eu tenho uma desvantagem para mim, né? É que, pelo fato de eu ser homem, as pessoas já não têm muito esse É fruto de um país vínculo, machista que tem, né? Então isso acho que é um impedimento, né? É um impedimento, para mim é uma questão... Eu já atendi bastante, mas assim, são questões... Eu já fui retirado de casos também, porque eu era homem, de tipo... A mãe não aceitar porque, então, é um homem cuidando da minha filha e também eu super entendo, né? Tem isso, criança, né? Sim. Por exemplo, eu não atendo criança justamente... Primeiro porque eu não é minha... Sua especialidade. E porque é difícil, né? Os pais mesmos, eles têm uma certa resistência Isso. É o adulto passar no psicólogo, né? Agora com a criança, ele fica junto? Como que é? O adulto fica junto ou é só a criança? Não, é só a criança. Você faz primeiro uma entrevista com os pais para você poder entender todo o contexto que essa criança está inserida. A criança tem que criar vínculo com você, né? Mas o tratamento em si é só com a criança. É só com a criança. Lógico que você tem que fazer uma intervenção com os pais, às vezes chamar, né? Às vezes ir na escola. Sim, é uma outra linha. Uma coisa bem mais, tem que ser mais próxima também. Dá bastante trabalho. Principalmente na minha área, que é com crianças TEA, eu vejo todas as potencialidades da criança, preparo um plano de intervenção e aí a gente começa a aplicar na criança. Só que é sempre alinhando com a família, porque se a família não está fazendo, replicando, ajudando a gente, não vale. Adiantar, não. Porque 2 horas por semana... Na verdade, você trata a família, né? Você trata a família. A gente tem que tentar entender que a terapia, vamos arredondar, é 1 hora na semana, né? No ano, nós temos mais de 8.700 e alguma, que agora minha cabeça para matemática é péssima, né? Mas é 8.700 e poucas horas no ano, né? Então, a gente tem 56 semanas. Se não tem feriado, não tem falta, não tem nada assim. São 56 horas. Em muitos casos, deveria ser mais do que uma hora, né? Sim. Deveria ser 2, 3 horas, mas na nossa realidade... Quem pode? Quem pode? Como é que primeiro que você precisa trabalhar. Então, mas essas 56 horas fazem muita diferença. Imagine se você tira essas 56 horas, né? Porque na terapia você leva aquilo que você
se ouviu falar, né? Ou você está se ouvindo falar, se escutando ali, né? Eu falo, nossa, gente, falei em português horrível, né? Mas vai assim mesmo. Você se ouve, você começa a compreender, você traduz aquilo que você está verbalizando. É diferente quando você elabora e quando você fala. É diferente, é o processo. O processo é totalmente diferente. Na minha cabeça eu falo tantas coisas bonitas. Tem uma eloquência. E a hora que você fala, você começa a ver os seus tropeços. Nossa, e é isso que me chamou bastante atenção, o seu trabalho com essas crianças que têm TEA, porque você entende o sofrimento delas, né? E isso eu acho que faz muita diferença ali na hora. Faz, principalmente porque assim, que nem eu falei, eu atendo do mais grave, né, do que precisa de ao nível de suporte 3, né? Que no 3 de suporte você precisa tá auxiliando e ensinando, assim, o abrir e fechar sabe? O básico para ele ter pelo menos uma independência, ele conseguir se virar. Isso. De dar autonomia para a mãe também, né? Da mãe poder relaxar sabendo que o filho dela não vai simplesmente jogar as coisas todas fora. Vai saber tomar um banho. Não vai dar na cara dela, entendeu? É trabalhar realmente assim, de controle de impulso, de bater, modelar algumas estereotipias, que nem, por exemplo, vocês não vê porque eu tô aqui embaixo, né? Mas eu mexo muito na mão. E é moldar a coisa. Por exemplo, às vezes eu balanço, às vezes eu mexo a perna. Mas a gente então qual que é o melhor? A gente percebeu. E tá tudo bem, tudo bem. Tomar tudo lado que tá afetando a mim. Tivemos até que fazer uma parada, né? Uma parada de tanto que você bateu no microfone. Enfim, entende? Aí eu preciso, às vezes, moldar esse andar de um lado pro outro pra, tipo, balançar. Esse de bater na mesa, assim, pra bater palma. Aí a gente molda de uma coisa pra outra pra que seja menos aversivo, menos heterolesivo. Então, e as crianças que são mais funcionais, que são mais nível 1 de suporte, a gente vai trabalhar a interação social. E aí que eu consigo me ver muito mais. De ver de quando a criança tá de saco cheio. E de que ela não quer mais falar, ela não quer mais conversar. Ela só quer o cantinho dela. Ela só quer ficar em silêncio, ou ela só quer desenhar em paz, sem que alguém fale em cima dela. Ou de que ela só quer correr. Às vezes, as crianças só querem correr. Aí eu vejo que ela tá numa agitação motora, eu falo... Vamos lá sair, vamos dar uma volta. Aí deixo ela correr 30 minutos assim, criança volta bem, maravilhosa, te ama na sessão. Porque você deixou ela correr? Porque ela tem, às vezes a gente tem uma agitação motora e só precisa gastar. Em casa, no caso, é o Marcos que me regula, porque às vezes eu estou desregulado. Ele fala, Matheus, por favor, para. Por favor, para. Gente, o Marcos está aqui dando suporte pro Matheus, mas ele tá dando suporte pra gente também, tá? É que não tem uma quinta cadeira aqui, senão... Vou colocar ele aqui, ele é maravilhoso também, o Marcos. Ele é teólogo, inclusive, viu? Ah, é teólogo? Teólogo, Marcos. É teólogo. Que essas coisas de Bíblia, por exemplo, que nem eu falei, eu estudei várias religiões. A única que eu não estudei foi a minha materna. É a única que eu não estudei. Eu já li a Bíblia, assim, mas existe conteúdos que não entram na minha cabeça. A Bíblia é um deles. Não entra. Eu leio, releio, refaço. Não entra. Não entra. Existem coisas que não faço. Que é um grande sofrimento, assim, de tipo assim... Existem atividades que não me causam... são difíceis para eu fazer por interesses. Ele falou que eu sou horrível com boleto, pagar conta. Você paga a conta 2 vezes, a mesma conta. Quem que paga a conta 2 vezes? Ah, é? Bom, eu não posso fazer isso daí porque eu não tenho dinheiro para pagar na segunda. Eu não tenho. Esse é o ponto. Eu perco o cartão, sabe? Tipo assim, teve um mês que eu perdi 4 vezes o cartão de ônibus. 4 vezes. Em um mês, não foi? Que você me contou? Um mês. Gente, como que alguém consegue, sabe? E aí eu fico tipo, cara, eu tava tomando cuidado. Ai, coloca na carteira. Usei carteira. Uso o colar. Usei o colar. Eu perco. Eu deixo o celular assim, vou embora. Eu passo a despesa, aí pago. E vou embora e deixo as sacolas, sabe? Isso daí é o meu cotidiano, o meu natural, meu dia, meu melhor dia, eu faço essas coisas. De também, às vezes, não ter noção de espaço e bater nas coisas, ser estabanado e de
Isso daí também enfim. Então você também tem do TDAH a hiperatividade mais acentuada. Muito, tanto que eu tava falando para ele, né, de que assim, as coisas, a dificuldade de interação social, eu trabalhei muito, sabe, foi o que eu foquei mesmo. Então eu não sofro muito com isso, eu sofro tanto que, por exemplo, se tem festa, eu sou a pessoa que vai ficar até o final da festa, assim, com a mesma energia que eu comecei, ela chuteando, assim, só eu achando que eu tô arrasando, as pessoas todas, nossa, Matheus, você tá cansado, né? Mas enfim, eu sustento até o final da festa. E aí, tipo, tanto que, tipo, se é na minha casa, eu espero, todo mundo vai embora, eu já, tipo, arrumo o máximo que eu posso, porque aí eu morro. Eu fico, tipo, um dia cagado, como se eu tivesse pego dengue, sabe? E fico morto. Falar com ninguém, nada. Nossa, tipo assim, ai, por favor, pássaro, pare de cantar, tá fazendo muito barulho. Então, tem essas coisas aí. Nossa, Matheus, eu adorei falar com você. Foi muito bom, a gente entendeu muito sobre o seu tipo de TDAH, como que ele, não é o seu tipo, mas assim, como você, ele se manifesta em você, sobre o TEA, sobre a dislexia, sobre a sua história, sobre a sua vida. E eu achei fantástico, porque você foi muito corajoso. Né? Sim, precisa ter coragem, né? De falar ter tudo coragem, isso que você falou é necessário ter muita coragem. Daqui a pouco eu estarei tendo ataques de pânico ali fora. Sei técnica de respiração, não vou ter. Tá. Mas, a gente tem aqui, ó, nós já estamos acabando. É verdade. A gente já está acabando. E a gente tem aqui como regra para cada convidado nosso, ele tem que deixar uma marca, tá? É o nosso presente. É o nosso, para nós. O quadrinho. Você vai assinar aqui. Você vai assinar o nosso quadro. De entrevistados. De entrevistados. Me ajuda aqui. Tirar a garrafa. Então você vai assinar do seu jeito, onde você quiser. Onde você quiser, o que você quiser escrever aí. Eu faço. Não precisa, você faz ou assinatura, ou frase, o que você quiser. Aonde você quiser. Você quiser. Mas é muito, muito bacana essa nossa conversa. Você que sabe. E, né, Magali, essa conversa é muito interessante porque a gente quer saber como que o Matheus, ele vive com essas dificuldades. Mas não é pode ver que a forma como... Já trouxemos uma pessoa com TDAH e são formas diferentes de... Sim, totalmente diferentes. De viver. Né, então a gente nosso interesse não é não é fazer um roteiro de você tem que fazer isso, não é nada disso. Não dá para colocar as pessoas dentro de uma caixinha e o padrão é esse. Você tem TDAH, você é isso. Você tem TEA, é isso. Ou faz isso. Ou faz isso. Cada você tem um padrão comportamental, porque afinal de contas é um transtorno do neurodesenvolvimento. Porém, cada dentro da sua singularidade vai achar uma forma de poder lidar e viver com isso, dentro do contexto que ele vive. Então, nunca uma pessoa que tem TDAH é igual a outra. Nunca uma pessoa que tem dislexia é igual a outra. Nunca uma pessoa que tem TEA é igual a outra. A mesma coisa um gay, a mesma coisa uma pessoa espiritualizada. A gente tem que respeitar a singularidade de cada um. E o nosso tempo... Acabou. Sobreviveu, Karine. Sobreviveu a nosso... Mas antes da gente acabar mesmo, eu queria pedir para as pessoas que vão lá no nosso Instagram, que possam... Qual que é o Instagram, Magali? QTE_podcast. E o TikTok? É QTE maiúsculo pod, tudo junto. E o nosso YouTube? @que troço é esse? Isso, no YouTube nós temos 2 canais, o arroba que troço é esse e o arroba cortes do que troço é esse. São os melhores momentos. Isso, são os melhores momentos. Vai lá, aperta o sininho, se inscreva, acompanha a gente, curte. Segue, faça tudo, por favor. Passa pros amigos. É esse. Curte aí, amigos. Então, ativa o sininho, faça tudo.
E é isso aí, pessoal. Então vamos encerrando o nosso episódio. Matheus, muito obrigado de novo. Obrigado eu que agradeço. Marcos, muito obrigado. Marcos, obrigado, apesar de estar aí no cantinho. Tá bom? Agradecemos muito a sua presença. Gente, até o próximo episódio então, hein? Beijos. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.